primeira conexão de gestão e negócios com o presidente da empresa, Rodeja Diuvolaco, do ramo contábil e de urbanismo. E a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre esse momento de crise que o nosso país, não só o nosso país, né, mas o mundo está vivendo, e algumas dicas para os empresários superarem essa crise. Então é um prazer te ter aqui hoje. Prazer é meu, né, filha, de estar aqui falando com você, poder nesse momento falar alguma coisa, ou tentar entender junto com todo mundo, para a quatro mãos a gente achar uma solução para esse momento dessa crise, uma crise de saúde, uma crise de economia, mas principalmente uma crise de objetivos. As empresas, em função desse momento que passou, desse Covid, as empresas elas tiveram e estão tendo que se reengenhar. As empresas vão ter que reaprender a tocar as suas coisas. Isso significa que ninguém tinha tempo para nada, muito pouco, muito corrido, e do nada todos tiveram que parar e ver as horas realmente como elas são. Você poder ter a noção de qual é o tempo de uma hora, qual é o tempo de um dia, qual é o tempo de uma semana, né? E nesse tempo você parar e avaliar aonde que está a tua empresa, aonde que está teu negócio, aonde que está a tua família inserida nesse negócio, onde estão teus sócios, onde estão teus funcionários, as pessoas que trabalham com você, as famílias que dependem dessa atividade para viver. Então, é bem interessante que esse momento remeteu todo mundo para esse pensamento, né? E as pessoas têm que se reorganizar. E aí, é simples, é difícil? Não é difícil, é relativamente simples. Todos conhecem o seu negócio, todos sabem quanto custa para você ter o teu negócio com a porta aberta. Qual é o preço para isso? O que eu posso melhorar de performance para que o resultado da minha empresa seja melhor, levando em consideração que o meu movimento diminuiu e eu tenho que aumentar minha rentabilidade. E em aumentar a rentabilidade, não necessariamente ela consegue ser no aumento de preço. Você não consegue repassar um preço maior. É o momento de parar, rever o planejamento estratégico que foi feito durante o início do ano e realmente estar analisando as despesas que não são necessárias, analisando os custos e também pensar muito positivo, né? Porque esse é o principal objetivo também do nosso Conexão, é realmente incentivar e trazer aqui uma onda positiva, porque com certeza tudo isso vai passar logo, né? Não tenha dúvida. A experiência dos meus longos anos de empresa, nós passamos por muitos momentos no nosso Brasil, na nossa vida, momentos políticos, momentos de economia, com inflação, hiper, super, deflação, enfim, vários momentos. E eu tenho como experiência, e tenho dito isso, todos os momentos de crise que eu tive a necessidade, minhas empresas, de se reengenhar, eu acabei otimizando elas e elas se tornaram melhor do que quando eram antes do problema. E eu acho que esse que é o foco que todo mundo deve cuidar. Reavalie o seu foco, reavalie a sua empresa, redirecione, veja em que contexto no mundo a tua atividade está inserida, como é que tem um comportamento, como é que você vai melhorar essa atividade e, se for o caso, em alguns casos até rever se é esta atividade que você deve tocar, que algumas coisas se alteraram, algumas coisas com relação à segurança, com relação à saúde, com relação ao bem-estar, ao bem viver, né? As pessoas passaram a valorizar um pouco mais, e aqueles ambientes um pouco mais fechados, que as pessoas se aglomeravam, há uma tendência das pessoas saírem e querer lugares mais arejados, menos gente, um atendimento mais VIP, com mais tranquilidade. Então esse é o momento para buscar o que a empresa deve fazer. Uma adaptação, né? A gente viu aqui, a gente já trabalhava bastante de forma digital, online, mas a gente viu que nesse período nada parou para nós, né? Porque a gente continuou fazendo dessa forma e fez melhor, né? Então a gente melhorou a estrutura de TI, melhorou a capacitação também dos nossos colaboradores para que a gente pudesse realmente atender o cliente dessa forma. Então, na verdade, a gente também se reinventou, né? A gente descobriu um lado que a gente
não explorava, né? Eu acho que as empresas também vão descobrir esses lados, né? Obviamente que tem características diferentes, mas o home office acabou se instalando. Hoje é uma realidade, muitas empresas não vão mais nem abrir mão disso, vão continuar usando, porque a produtividade acabou sendo igual ou melhor. E as pessoas ficaram mais felizes porque estavam mais perto da sua família. Então, eu acho que esse relacionamento e essa forma de operação entre empresa, horário, serviço, resultado, cliente, ele se alterou de uma forma positiva. Então, todos vão ter uma adaptação, obviamente, mas eu acho que no final do dia a soma foi positiva. Vai ser positiva porque nós, como ser humano, como humanidade, como pessoa, como empresário, como pai, como filho, né, você vai ser melhor. Eu acho que todos nós vamos ser um pouco melhor. Com certeza. E para finalizar agora, qual que nos deu uma dica, né, enquanto empresário aí, para a gente lançar uma onda positiva aí de empreendedorismo, incentivando os empresários que estão passando por esse momento? Eu acho que nunca deve desistir, nunca deve perder a esperança, né? Esperança do esperançar, né? Do verbo esperançar. Eu acho que você tem que fazer, dentro da esperança, você tem que ter uma estratégia. A tua empresa tem que ter uma estratégia. E eu acredito muito mesmo na continuidade das empresas. A grande parte das nossas empresas são pequenas empresas, muitas delas empresas familiares, né? Obviamente que depende daquela receita imediata para subsistência, mas eu acho que um reengenhamento em cima disso, uma reorganização até nas finanças financeiras, de que forma que a gente vive, de que forma que a gente desperdiçava alguma sobra que tinha no dia a dia, né? Então acho que isso leva nós para o caminho de se reorganizar. Reorganizar, pensamento positivo, vai ficar melhor, o nosso país vai crescer, o nosso país é um país emergente, é um país que tem que ser construído ainda, muita coisa nova, muita população que vai crescer, não dá para entrar na onda pessimista que muitos gostariam que fosse, porque alguém leva vantagem quando está péssimo. E eu digo para vocês, tá difícil? Tem dificuldade? Sim, mas com certeza as oportunidades apareceram mais. E eu acho que a gente tem que buscar essas oportunidades, sair da zona de conforto e buscar essas oportunidades. Obrigada pela participação e logo a gente vai ter vários clientes especiais aqui dando dicas e empoderando o empreendedorismo aqui no nosso município e na nossa região aqui. Em breve voltaremos a falar.